O nazismo, ele é o botão de emergência do capitalismo. O que isso quer dizer? O capitalismo, como descrito pelo Marx mesmo, entra em crises cíclicas. O que faz com que o nazismo e o comunismo sejam antagônicos, irremediavelmente antagônicos? O nazismo preserva e expande a propriedade privada. O nazismo, assim como qualquer fenômeno fascista, é um movimento de defesa do capitalismo. O capitalismo transporta o fascismo como uma das suas margens. Toda vez que o capitalismo estiver em crise, ele será fascista, se preciso for. Quando ele não precisar do fascismo, ele se estrutura do jeito que ele se estrutura cotidianamente. Então é um capitalismo liberal. Enquanto houver capitalismo, o fascismo vai voltar. Ele é uma ameaça presente o tempo todo, porque faz parte do capitalismo. Então o que acontece? A democracia liberal vem de uma parada pra nós que é do tipo assim: não, meu velho, trabalha, estuda, faz tudo certinho, vota bem, vota consciente que vai melhorar. Aí o cara vai lá e vota, e a parada piora. Aí ele espera 4 anos, vota de novo, e a parada piora. Aí o cara estuda, faz faculdade, faz mestrado, tá trabalhando, papapá, e a parada piora. Aí daqui a pouquinho, o cara começa a ficar: tô contra o sistema. Só que eu tô contra o sistema sem nada pra botar no lugar. É aí que bebe o fascismo. Aí surge um maluco lá dizendo um monte de merda sem pé nem cabeça, mas não, vamos prender o STF, vamos fuzilar os políticos. Aí os caras dizem: porra, é isso. Isso é o fascismo, saca? Porque aí, entre uma série de outras coisas, aí tu abre a porta do inferno. Porque aí o cara começa assim: pô, se nada der certo, vamos chutar tudo. Só que não adianta chutar tudo se você não souber o que botar no lugar. O fascismo é uma possibilidade do capitalismo sempre. A única hipótese de não termos sociedade fascista é escaparmos do capitalismo. É lutarmos para que a classe trabalhadora do mundo faça com que o mundo possa ser socialista. E então não haja mais burguesia. O fascismo sempre andou de mãos dadas com o liberalismo. Sim. A cadela do fascismo está sempre no cio, diria Bertolt Brecht, e eu completo. E o liberal é o primeiro disposto a engravidá-la. Não existiria, nem não existe fenômeno fascista sem a participação do capital. Não é à toa que as empresas abraçaram o nazismo na Alemanha. Procura onde estava a BMW, a Volkswagen, a mesma Fiat na Itália, onde estava a Coca-Cola, onde estava a Haribo, sabe dos ursinhos de goma? Procura onde estava a Haribo na década de 30. Todas essas marcas, todos esses grandes conglomerados de capital fechavam com o nazismo. A União Soviética aboliu a burguesia como classe. Aboliu. Não existia burguesia na União Soviética. São fenômenos opostos. Que as empresas abraçaram o fascismo na Itália, como as empresas abraçaram o fascismo de Piłsudski na Polônia. Sim. Como as empresas vão abraçar o salazarismo, vão abraçar o franquismo, vão abraçar o fascismo romeno e todas as outras vertentes desse partido. Então, a tendência do capitalismo efetivamente é esgarçar ainda mais o tecido social. A crise do capital não está se resolvendo, pelo contrário, está se ampliando. A tendência do capitalismo, quando ele não consegue mais manter a sua taxa de acumulação, quando ele não consegue mais manter o domínio burguês como tal, e quando a crise perpassa o tecido social, e o povo vive muito mal, o povo vive desgraçadamente, a tendência é que nós cheguemos a uma situação na qual o capitalismo precise dos instrumentos da extrema-direita violenta para se afirmar. Esse crescimento da esquerda radical na Alemanha alarmou muito a classe dominante, e aí a classe dominante toda fecha com um fenômeno que se mostrou capaz de conseguir frear isso, que foi o nazismo. Crise, ela nunca é pra todo mundo, saca? A crise é sempre pra determinada classe social. Isso é muito evidente. Vamos dar um exemplo concreto. Nós vivemos uma crise fodida, a inflação explodiu, o desemprego aumentou, morreu uma caralhada de gente. Nós tivemos, 40 novos bilionários no Brasil nesse período, saca? E por isso que você pega e olha a porra do jornal, o que aparece lá? Os caras agora tão puto da cara porque o Lula tá pedindo um estouro no teto pra simplesmente poder aumentar o salário mínimo e dar emprego pra galera. Então, como assim as pessoas vão comer, velho? Não, o mercado não aceita. Aí um monte de economista vai lá pros jornalão dizer: não, não dá, é uma questão de matemática. Isso é uma outra mentira, velho. Não é uma questão de matemática. A galera tenta fazer com a economia o seguinte:
tenta fazer como se fosse uma questão de matemática, porque aí você elimina qualquer tipo de debate. Você diz, não, cara, a conta não fecha, foda-se. E aí, só que, porra, o Bolsonaro estourou o teto, sei lá, em quase 400 bilhões. O Lula tá pedindo 200. E eles estão fazendo uma tempestade. Bom, o Bolsonaro estourou em 400, o desemprego foi pra lá de puta que pariu, a renda do trabalhador diminuiu, ou seja, tá todo mundo ferrado, e os caras estão dizendo, não, a economia tá ok, o Paulo Guedes tá lá dizendo, não, fui o melhor ministro da economia da história. Foi pra quem? Pra galera da Faria Lima. O nazismo, ele é o botão de emergência do capitalismo. O que isso quer dizer? O capitalismo, como descrito pelo Marx mesmo, entra em crises cíclicas. O capitalismo, ele entra em colapso por si só. Isso é aferível. Em momentos de crise material, a classe trabalhadora se revolta porque sente a chibata nas próprias costas. E aí, ela decide se organizar. O fascismo, assim como o nazismo, é um fenômeno de massas que serve para esconder as reais causas da crise. Então, não é que a burguesia criou o nazismo, mas a burguesia usa o nazismo para se proteger da organização da classe trabalhadora. Eu dou um exemplo. Nas vésperas da ascensão do Partido Nazista na Alemanha, o Partido Comunista tinha angariado 6 milhões de votos. O Partido Comunista e a esquerda radical estavam crescendo tanto na Alemanha que estava começando a alarmar a classe dominante. E aí, para se proteger da classe dominante, a burguesia se alia até com o capeta. O exemplo do Bolsonaro é a mesma coisa. O Bolsonaro e o nazismo são muito semelhantes, assim como todo fenômeno fascista. Por quê? Isso tudo são soluções falsas que batem no preconceito das pessoas e que repercutem com a classe trabalhadora de maneira que deixa a real causa da crise econômica de escanteio, que é a burguesia. Por isso que toda a burguesia fecha com esse tipo de fenômeno, não porque ela gosta, mas porque esse tipo de fenômeno se mostra capaz de protegê-la. Os fenômenos fascistas são fenômenos de massas, de direita, conservadores, chauvinistas e de defesa do capitalismo. Todos os fenômenos fascistas têm todas essas características. Que é um movimento que se mostra popular. O Bolsonaro fazia isso, né? Ele dizia que ele era a nova política, que ele era uma pessoa combativa, que ele tava lá pra revolucionar tudo. Muita gente votou nele por estar cansado da velha política, né? Só que, na verdade, o que ele chama de revolução é ataque a minorias, é ataque a espantalhos, é desviar o foco da real causa da crise que está acometendo a classe trabalhadora, que é a acumulação de capital. Então o nazismo, ele é muito eficiente, assim como o fascismo, assim como o franquismo, o salazarismo, em movimentar as massas e desviar o foco, dar um foco falso. Porque falando assim, você tá com desemprego, você tá sofrendo, você tá com fome, sabe de quem que é a culpa? Dos judeus. O nazismo prega a extinção física dos judeus. Sim. Extinção física. O comunismo defende a extinção da burguesia como classe. O nazismo, ele dá soluções falsas, sempre. Soluções falsas. E as soluções são sempre essas, que batem no conservadorismo da população, no chauvinismo muito intenso. E pra quem não sabe, chauvinismo é não só um nacionalismo exacerbado, eu amo o meu país, como uma rejeição sistemática a tudo que é estrangeiro. Então não só meu país é bom, como o meu país é o melhor de todos. E os outros deveriam se submeter a isso. O nazismo é a prova máxima desse chauvinismo, né? Porque a gente vê em momentos de crise econômica, de sofrimento da classe, um crescimento dos movimentos de massas. E isso é a única coisa que o fascismo e o comunismo têm em semelhante. Os dois são fenômenos de massas. São fenômenos populares. E aí eu dou um exemplo de um fenômeno que não é popular. O neoliberalismo. O neoliberalismo não é um fenômeno popular. Você não vai ver a privatização de estatais movimentando massas. A classe trabalhadora busca se organizar e se revolta em momentos de crise. Quando bate o desemprego, quando bate a fome, ela vai buscar se organizar e vai tentar vias mais radicais. E aí, o nazismo pega esse ânimo, esse ímpeto, e desvia o foco para uma solução falsa. Porque eu não preciso dizer para ninguém que a solução final, gente, que é o extermínio de todos os judeus, não era a solução para a crise econômica que estava acometendo a Alemanha nessa época. Isso é uma solução absolutamente falsa, sabe? E no caso do Bolsonaro é mais intenso ainda, porque o Bolsonaro, ele defende a ideia de que o sofrimento do brasileiro é causado por pautas LGBT, por expansão de terras indígenas, o Brasil não consegue produzir muito. Ele fala isso o tempo todo. O Brasil tem um problema de produção porque tem muita terra indígena. Isso é uma solução absolutamente falsa, gente.
we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car.